Estamos aqui no nosso CityCast e a gente vai começar hoje falando sobre um tema muito interessante. Mas antes de falar do tema, eu quero falar para vocês sobre o espaço que a gente está usando aqui, que é o Space 22, que fica aqui em Bairro República, em Vitória, Espírito Santo. Se você precisa de um espaço para gravar podcast, se você precisa de uma sala para trabalhar, de um computador também, um notebook, eles alugam aqui. E se você precisa de um espaço para fazer uma festa com a família, com churrasqueira e tudo mais, também tem aqui, que tem de tudo. Muito legal. Tem de tudo. Então, se você precisa, a gente vai deixar na descrição aqui do YouTube, para quem está assistindo o YouTube, e vamos deixar aí para vocês na telinha também o QR Code, ok? E também a gente vai falar sobre o nosso almoço delicioso. Foi muito bom, Nosso gente. almoço hoje, então, né, Alemão? Eu comi um macarrão com molho de queijo, tinha um monte de bacon, né? Um monte, tá? Tava cheio de bacon, adoro. E a Simone comeu... Eu sou mais fit, eu fui ela- lá mais light. eu- Tava muito bom. eu sempre fui dessa vida light, mas ultimamente eu não ando nada light, mas estava uma delícia. E aí vou falar deles aqui. Quem gosta de comida italiana, quentinha, com molho 100% artesanal? Pois é, o delivery da Itália Box chegou em Vitória, oferecendo massas deliciosas. Aí você pode comprar seu box no site daitaliabox.com.br ou então via WhatsApp 992425067. E aí você vai pagar menos e aproveitar as promoções, porque no site deles tem várias promoções. O atendimento e as entregas é de segunda a sexta-feira, das 10 às 14h30, e fora desse horário você pode comprar também a sua massa via delivery. E a entrega, né, fora do horário, é no outro dia. Nossa, é uma delícia, tá? Pois é. Pois é. E quem que a gente está aqui presente, Simone? Apresenta Então, a nossa hoje convidada. a nossa convidada é uma pessoa que vai falar assuntos importantes, interessantes, como a Georgia falou. Quem está hoje com a gente aqui é a doutora Sheila de Sales. A doutora Sheila é médica intensivista adulto, emergencista pediátrica e pós-graduada em psiquiatria. Tudo bom, doutora Sheila? Tudo jóia, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do que eu aprendi para os ouvintes, né? Para o público aí que segue a gente no Instagram e no Google. E é sempre bom, informação é sempre bem-vinda. Então, hoje nós vamos falar sobre o tema cannabis e o tratamento com a cannabis, né? E EMDR, dois assuntos super interessantes que EMDR eu não conheço muito não, mas a gente vai conhecer agora. Doutora, conta pra gente sobre o tratamento da cannabis. Antes de você falar, assim, tem algumas dúvidas, né? Você tem alguma dúvida, Simone? Sobre o assunto? Vão aparecer várias dúvidas, né? Pois Com certeza. Eu também não sou muito antenada, né, nesse tema. Então, eu tenho muitas dúvidas. Pois é, a questão da cannabis, a gente vê uma questão de preconceito que as pessoas têm e como é que é esse tratamento ele realmente dá resultado? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Vamos lá. Então, o canabidiol, né, que é o derivado da maconha, né, ele é um produto farmacêutico já há muitos anos. Inclusive, foi um dos primeiros na farmacologia, na biblioteca da farmacologia, né? Existe o tratamento de canabidiol lá antes do pessoal começar a usar ele como diversão, né? Como paz e amor, né? Isso. E tem lá, ele tem vários componentes que são benéficos para a saúde, né? São muito usados na neurologia hoje em dia e na psiquiatria. A gente está engatinhando aí nesse caminho, né? E com resultados muito bons, né? E como é que é na feito? Na verdade, o cannabis ele tem um preconceito, né, contra o tratamento do cannabis, porque ele é derivado da maconha. Sim. Né? Só que é diferente do produto, maconha, que E o pessoal compra aí no mercado negro, né? Então, Como a é que maconha não é o cannabis, ele é derivado do cannabis. Não, a maconha é o cannabis. Ah, tá. Só que a maconha que é comprada no mercado negro aí para uso da diversão, do lazer,
ele não é um produto para tratamento, né? Ele é muito rico em THC, que dá aquele barato todo, né? Que o pessoal... Só Relaxamento, né? Isso aí. E também a maconha hoje, ela está muito mal vista, porque ela está tendo muito mais efeitos colaterais negativos para os usuários, né? Porque ela tem um índice de THC muito mais alto do que as gerações anteriores usavam. Tá. Né? Então, assim, ela está transformada, está modificada. Adulterada. Né? E isso vem trazendo, inclusive, transtornos psiquiátricos, né? Como a esquizofrenia. E isso vem a longo ou médio prazo? Como é que é isso? Então, depende de quem usa e quanto usa e como né? usa. Porque a maconha, ela antes era vista como uma planta que não causava tanta dependência. Né? Hoje em dia é o inverso. Né? Ela causa, sim, a dependência. O usuário ele tem a necessidade de comprar maconha para uso do lazer dele, né? E para saciar o vício, né? Mas ele não entende qual é a diferença do tratamento para uma doença e o uso para diversão. O uso né? terapêutico, no caso, seria, né? Terapêutico não, né? É uso terapêutico, né? É um fitoterápico. Né? Um fitoterápico. E que função ele ajuda? Ele é como que ele vem, assim? Não, é tipo assim, quais doenças ou quais problemas ele ajuda a cannabis? Então, o extrato que é vendido para tratamento terapêutico, né, das doenças como Alzheimer, outras doenças neurológicas que bipolaridade também impedem as crianças, principalmente, de evoluírem cognitivamente, né? O autismo tem sido muito usado para crianças autistas, com resultados muito bons, né? Eu tenho, inclusive, 2 pacientes autistas no consultório que eu prescrevo e eles estão tendo resultados assim excelentes, né? A curto tempo, né? O prazo assim bem reduzido, né? É claro que a gente não vai suspender os psicotrópicos que eles já fazem uso de imediato, a gente não faz isso, né? Tem um desmame progressivo, né, das drogas, e às vezes a gente nem consegue tirar todos os psicotrópicos dos usuários de remédios que já são comuns no mercado brasileiro, né? Nos psicotrópicos mais potentes, né? Então, a gente às vezes não consegue tirar tudo, mas uma boa parte sim. E com a melhora do cognitivo, do pensamento, das atividades, do humor, muito positivas para esses doentes. Como né? É que é? Inclusive da memória. Como é esse remédio? Ele a cannabis, né? Como é que ela é usada? É um óleo, é um remédio? É um óleo, ela é extraída da flor da maconha, né? Existem mais de 3 tipos de maconha, de planta da maconha, né? Uma variedade enorme. E o extrato ele é retirado, a maior parte dele, da flor da maconha. Né? É uma planta que, infelizmente, o nosso país não tem a regularização para produção própria, né? Porque tem todo esse processo aí de vício, né? De mau uso, de tráfico, né? Mas, assim, é uma planta que a gente pode aproveitar ela como um todo. A raiz da planta, ela purifica o solo. Olha. Né? Então, assim, é uma pena que as pessoas deturpam, né? E fazem mau uso do que é bom. E né? ela é fácil acesso aqui no Brasil? Então, esses remédios são vindos de fora, né? A gente não tem produção no Brasil. A gente tem alguns medicamentos já na farmácia que tem a cannabis, mas a gente pede de fora, né? O extrato vindo de fora. Não é difícil acesso, mas tem um processo, né? Vigiado pela Anvisa, né? Como é que não é vigiado que fala? Fiscalizado. Fiscalizado pela Anvisa.
e documentado todo, né? Então, eles têm o controle de quem pede, quanto que pede, qual a dose usa. Não é um produto assim que a gente simplesmente pega e encomenda. Entendi. Mas aí, no e caso, por usa. exemplo, é o médico que encomenda ou a pessoa já pode, o paciente mesmo pode fazer essa compra? Não, tem que ser o médico. Através do médico. Tem que ter uma prescrição médica, né? O médico Mas a compra é prescreve feita... e a compra é feita pelo representante da indústria farmacêutica estrangeira. Ah, tá. Entendi. Né? Mas você compra E aí na leva farmácia? em torno de... Não, tem os representantes. Né? Tem algumas indústrias farmacêuticas do exterior, né? Da Europa. Faz um estoque, mas, né? Mas assim, como é que é isso? Porque você tem o contato do representante ou a pessoa Isso. A gente tem o contato do representante, esse representante vai até os médicos, né? Apresentam os produtos, apresentam uma série de documentações que essas indústrias têm, né? Para mostrar e provar que elas são empresas confiáveis, né? E a partir daí é feito todo um processo diretamente do paciente com o representante. Entendi. O médico só faz a prescrição ou a modificação da fórmula, né? Tem pacientes que precisam de um pouquinho mais de THC. O THC, na verdade, ele é o mínimo usado no tratamento do cannabis, né? Para uso medicinal. Né? Então, o CBD é o componente mais rico e mais terapêutico do tratamento do canabidiol. Eu vejo muito você falando sobre o assunto na sua mídia social, explicando para as pessoas. Qual que é mesmo sua mídia social? Fala aí para o pessoal. Doutora Sheila de Sales, Psiquiatria. Pois é, na mídia social dela, às vezes no Instagram, né? Ela fica falando sobre a questão da cannabis, né? Do tratamento, como é que é, as perguntas, tem um monte de perguntas, né? Um monte de gente faz perguntas. Faz a perguntinha lá que a gente demora um pouquinho, mas responde. E assim, mudando de assunto um pouquinho, mas depois a gente pode até voltar sobre esse assunto, falando sobre a questão da psiquiatria, a gente vê que existe muito preconceito em relação à psiquiatria, né? A gente estava até conversando, né, Simone, lá fora sobre isso, sobre pessoas que a gente já vê que usa medicação prescrita pelo psiquiatra, e às vezes a gente vê com aquele, né, olha com aquele olhar assim, eu não preciso disso, né? Sim. Ou né? Resistente, né? Ou ajuda. você quer não, ou uma pessoa orienta, de repente, se você procurar um psiquiatra, né, ele vai te dar um remedinho, ou então ele vai fazer um tratamento com você e tal, e a pessoa tem aquele preconceito, já não quer ir no psiquiatra com medo de, não, eu não sou louco. Apesar da gente estar no século, né, 21, né, o preconceito com a psiquiatria ainda é imenso, né? Apesar de que a gente ainda já está conseguindo modificar essa visão da população, né? Na verdade, é aquele ditado que diz de louco cada um tem um pouco. De médico e de louco todos nós temos um pouco, né? É um ditado assim perfeito, porque não tem ninguém perfeito, não tem ninguém são, né? A gente tem uma linha de equilíbrio. E a gente, às vezes, está mais deprimido e, às vezes, a gente está mais eufórico. Mas a gente tem que voltar para a linha do equilíbrio. Né? Isso é normalidade. Né? Acontece que os pacientes psiquiátricos, eles fogem da linha do equilíbrio e não conseguem retornar. E aí precisam dos medicamentos para dar uma ajudinha. Né? Geralmente, tem os gatilhos que predispõem esse aparecimento das doenças, da depressão, da síndrome do pânico, da esquizofrenia, né? A história familiar é muito importante porque a gente já sabe que os fatores genéticos eles pesam muito no aparecimento de doenças psiquiátricas nos filhos, nos netos e assim. Se às vezes a gente não tem nenhum histórico na família, assim, um histórico identificado, né, na família, e de repente a pessoa precisa procurar um psiquiatra e não sabe. Como que a gente sabe que precisa procurar um psiquiatra para tratar determinada, por exemplo? Em que momento, a gente dá o start que precisa ser ajudado? É muito interessante essa pergunta, porque as pessoas, elas
ficam naquele limbo de tristeza e acham que é um misto de preguiça, um misto né, de que isso vai passar, né, que é uma fase e aquela fase demora a passar e o problema vai se agravando e a pessoa não procura ajuda, né? Ao mesmo tempo que as pessoas que usam remédio para depressão, às vezes chegam no nosso consultório e falam assim, doutora, mas esse remédio não está me fazendo efeito, porque eu voltei a ficar triste, né? Mas não é que o remédio não está fazendo efeito, é que ele está na linha do equilíbrio com a medicação e ele passa por algum problema, alguma dificuldade, alguma coisa, e ele vai para baixo, para a depressão, e volta para a linha do equilíbrio. Né? Se ele não tivesse tomando, aquela fase, isso é a normalidade. Né? Ele ficaria se ele só, não, né? Exatamente. Se ele não estivesse tomando a medicação e ele já sendo diagnosticado, ele ficaria só na parte fora da linha do equilíbrio. Né? Entendi. E as pessoas retardam muito para procurar. Então, aquela pessoa que está triste, sentindo tristeza, sem motivo aparente, ela não sabe explicar. O desânimo também é um sintoma? O desânimo é um sintoma, aquela pessoa que só quer ficar na cama, dormindo, e o familiar chama ele de preguiçoso, vagabundo, não vai trabalhar, né? Vai arrumar uma coisa para fazer, e às vezes não é. Entendi. Tá? Primeiramente, a gente pede uma bateria de exames, porque existem as anemias, né, as faltas de vitaminas, que trazem também esses sintomas, né, de depressão, de choro, de querer ficar na cama, não quer fazer nada, né, e aí se confunde um pouco com a depressão e às vezes ele só está com um problema de anemia. Né, ou um distúrbio de vitaminas. Né? As vitaminas, elas são precursoras de neurotransmissores que a gente tem no nosso cérebro, né? E às vezes a pessoa tem essa deficiência por falta da vitamina. A gente repõe a vitamina e melhora. E a pessoa fica melhor. E quais vitaminas você acha que pode causar um pouco essa ausência, né? Qual a ausência de qual vitamina? Então, são várias, né? São vários componentes que são precursores dos neurotransmissores, né? As vitaminas D, a vitamina C, ácido fólico, ferritina, tudo isso está envolvido no metabolismo dos transmissores cerebrais, né? Dos neurotransmissores. Nossa vida, a sobrevivência humana, ela é regida por várias necessidades, né? A atividade física, a alimentação, exato. A questão de comportamental, né? De cuidados psíquicos, o meio que a pessoa vive, né? O meio, né? Os traumas que ela traz da infância também. O que ela está fazendo. E a questão da idade também prejudica? Prejudica o quê? Assim, dá esses sintomas. A idade, por exemplo, você vai perdendo vitaminas, isso pode acontecer também? Você vai envelhecendo e vai perdendo ou não? Tem gente que envelhece e mantém as vitaminas no organismo. Então, a neuropsiquiatria, ela é muito interessante, né? Eu sou apaixonada pelo nosso cérebro, porque ele ainda é uma incógnita muito grande, né? Uma coisa que... É um órgão que ainda não se sabe tudo, né? Tem pessoas que envelhecem, são super de bem com a vida, são ativos, são alegres, não tomam medicamento nenhum, e tem pessoas que não. Só que quando a gente envelhece, o que acontece? Tudo vai diminuindo, o metabolismo vai diminuindo, né? A memória vai sendo prejudicada, e isso faz parte do processo normal do envelhecimento, né? Tudo cai, né? Dizem que só o que sobe é a gengiva, né? Mas tudo cai, inclusive o metabolismo cai. A prevenção também ela é importante, né? Sim. Aqueles idosos que começam a aparecer com uma memória muito prejudicada, né? E coisas que eles acabaram de fazer, como almoçar, e não lembram que almoçaram, né? Eles precisam ser avaliados. Né? Porque aí, às vezes, pode ser até um princípio de Alzheimer, e a gente tem os medicamentos que retardam o progresso da doença. Não é uma doença tratável, né? Ela é neurodegenerativa, mas a gente tem como retardar um pouco isso,
né? Para a pessoa ter uma qualidade de vida um pouco melhor e os familiares também, porque é difícil Impacta todo mundo, né? para todo mundo que convive com aquele doente, Entendi. né? Uhum. E inclusive com a ajuda da psicologia, né? As terapias, né? As psicanálises, né? Uhum. Tudo isso aí tem que estar muito amarrado para ajudar esse paciente e a família. Eu vou fazer uma pergunta, mas talvez, não sei se você quer responder, tá? Como é que é essa relação? Chegou a palpitar aqui, ó. Suspense. Chegou a palpitar. Não, você é evangélica, né? Sou Tá. evangélica. Então, o que a gente pode... Não precisa responder se não quiser, tá? Como que a gente diferencia, ou se existe alguma questão de diferença, não sei. Eu não sei como que a gente relaciona as pessoas que acreditam que os problemas delas são espirituais. Você pode falar sobre isso? Sim, a gente tem vários casos no consultório e nos hospitais, quando chegam no pronto-socorro, né, a pessoa chega em crise, né, e às vezes a pessoa acha que ela está possuída, né, e na verdade existem os dois componentes, no meu ponto de vista, né, é um ponto de vista particular meu, né, existe o componente espiritual, porque o que é a igreja, seja ela qual crença for, né? Ela te traz uma paz, ela te traz segurança de que algo superior está ali para te ajudar, né? E tem estudos científicos que falam que a fé, né, ela ajuda muito as pessoas que têm problema, né? Não só da saúde mental, mas a saúde física também, né? Um câncer, alguma coisa assim. Te dá uma confiança, né? Uma esperança. Elas têm muito mais probabilidade de se beneficiarem com tratamento médico do que uma pessoa que não tem crença alguma, né? Então, às vezes, a pessoa chega em uma crise nervosa, né? Que é a crise PT, lá no famoso PT, lá na sala de emergência. E eu já ouvi muitas pessoas já falaram, isso é espiritual, tem que ir para a igreja orar, né? Mas se ela for ver, não é só espiritual. Sim. Tem um componente aí psiquiátrico, né? Ela precisa de uma ajuda medicamentosa. Entendi. Né? E aí, quando a gente vai desembolando a história desse paciente, a gente percebe que ele é vítima de vários traumas, né? Da infância, da atualidade, é vítima de abuso moral, abuso sexual, abuso, né? Convive com pessoas abusivas, né? Que são controladoras. Então, assim, não é simplesmente falar que é coisa do demônio, porque o demônio existe, ele está aí, eu quero ficar longe dele, mas nem tudo é o demônio, né? São coisas espirituais. Eu vou tirar uma dúvida minha agora. Qual que é a diferença entre depressão e crise do pânico? Vamos lá. A crise do pânico, ela pode ser apresentada por um gatilho, por exemplo, nós passamos pelo período da pandemia, né? Os consultórios e emergências estão cheios de pessoas que ainda têm pânico do Covid, né? De sair de casa, elas adquiriram esse problema porque a mídia ela é riquíssima, ela né? faz lavagem cerebral. Exatamente. Se a gente ficar acompanhando a mídia, a gente só vê desgraça. Você não sai de casa. Exatamente. Então, com esse negócio da pandemia, como é um vírus que ninguém conhecia, né? É uma coisa que ninguém nunca passou nessa geração, né? Uma pandemia, né? E o medo da morte, ela trouxe essa coisa de isolamento, né? Da pessoa querer ficar
em casa, não querer muito contato. Olha, eu quero falar com você, mas chega um pouquinho para lá, porque eu não quero respirar o mesmo ar que você respira, né? A palpitação, quando ele sabe que vai sair, que ele tem que sair para resolver alguma coisa, né? A depressão, isso é um pânico, né? Pânico é o medo. Medo. O medo é uma coisa boa, mas quando ele sai do controle da pessoa, ele passa a ser patológico, né? Porque o medo nos protege. Né? Você passa a pensar, tipo assim, qualquer coisa, você sai de casa, pode acontecer alguma coisa e eu vou morrer ali na rua. Exatamente. Os pensamentos negativos, eles superam né, a sua eu tô falando que autonomia. Eu já tive essa crise do pânico, né? Isso. Eu sei muito bem o que é. Você tem medo de tudo. E não supera a sua autonomia porque você retrai, você bloqueia. Claro. E ele traz pensamentos negativos? Traz pensamentos negativos. Muito. Você só pensa negativo. Você acha que tudo vai dar errado, né? Isso, exatamente. Entendi. Né? Igual uma pessoa com trauma, por exemplo, de um assalto. Né? Ela tem um pânico de sair de casa porque ela sofreu um abuso, um assalto, e não tratou. E aí ela sobe num ônibus e ela fica, ai meu Deus, vai entrar alguém qualquer hora. É assim mesmo. Né? Vai acontecer uma desgraça. Eu vou morrer. A pessoa o que está do meu lado. Todo é assim, você está no avião, você vai cair. Não é possível. Exatamente isso. E isso é tratável, então? Tratável. Com medicamento. E a depressão é uma coisa que vem mais devagarinho, né? Ela vem mais, um processo mais insidioso, assim, uma tristeza que um problema não resolvido ali, a pessoa acha que tudo bem, passa por cima, pensa que enterrou o problema. Né? Dificuldades financeiras, né? Tanta gente quebrou nessa pandemia, né? E eu soube de alguns casos de pessoas próximas que até tiraram a vida por causa do financeiro, né? Da falência. Então, assim, é um desequilíbrio mesmo, né? Entendi. Por que não procurar ajuda? É mais profundo, então, a depressão, né? Ela é mais silenciosa mais também. Mais silenciosa, vamos dizer assim. Você não percebe, mas você já está dentro da uma tristeza que não tem explicação, né? E se você não trata, isso vai piorando, né? Vai piorando, vai acrescentando outros sintomas, outras coisas que te impedem de viver. Literalmente. Entendi. Né? É uma coisa, assim, triste, mas interessante. Ficou esclarecido. Ficou. E sobre o tratamento com EMDR, né? O tratamento EMDR é uma sigla em inglês, né? Que fala do tratamento pelos movimentos oculares, né? O nosso sono REM. Nosso sono REM é um momento que a gente tem aqueles movimentos oculares bilateral, né? Quando a gente está dormindo, e é onde a gente armazena as informações do que aconteceram durante o dia, né? Se você só teve trauma durante o dia, você vai armazenar os traumas. E isso vai repercutir lá na frente, né? Pessoa com autoestima baixa, né? Uma depressão sem causa definida, né? Uma pessoa que acha que ela não consegue fazer nada, não consegue produzir, né? É impotente, é incapaz, o sentimento de incapacidade é imenso. E isso traz um transtorno para a vida dessa pessoa, né? Depois de casada, quando tem filhos, e ela vai deixando isso como se isso já passou, está lá enterradinho. Não vou resolver. Mas se a gente for cutucar lá atrás, a gente vê aonde que são os traumas. Vou dar um exemplo. Eu tratei de uma paciente que tinha síndrome, que ela me ligou e falou assim, Sheila, eu preciso viajar para Portugal. E eu estou com essa viagem marcada e eu estou com medo de ir, porque na última viagem para São Paulo eu tive uma palpitação, uma coisa ruim, né? Um pânico. E aí ela estava com medo de ir para Portugal porque ela falou que estava com medo de altura, de avião, né, de andar de avião. Ok, então vamos fazer a terapia para você conseguir fazer a sua viagem. E a gente começa sempre a questionar o paciente, antes de começar a terapia propriamente, a gente faz uma anamnese, uma história. Quando foi a primeira vez que você sentiu medo
de alguma coisa, de altura, né? De qualquer andar coisa. de avião, né? Tá. Uhum. No caso dela. E ela relatou que foi na viagem anterior. Mas só que fazendo uma anamnese retroativa e durante a terapia, inclusive, não foi nem antes da terapia, durante a terapia ela lembrou de uma ocasião em que quando ela era adolescente, né, ela morava num lugar que ela tinha que passar por uma passarela, né? E ela tinha uma menina muito malvada na escola e ela tinha medo que essa menina jogasse ela da passarela. Olha. Nossa. Então, na verdade, o primeiro pânico dela de altura Foi ali. Foi na foi infância. ali na infância. Quando a gente começou a tratar o medo da passarela, ela se livrou do medo do avião. E mas como é que é o processo do tratamento? O tratamento, você está me devendo, que eu te convidei para você quero experimentar. Quiser marcar semana que vem, Então, eu vou. o tratamento ele é um tratamento onde as pessoas falam pouco e pensam muito, né? Então, para aqueles pacientes que não aguentam mais fazer terapia tradicional, né, de ir no psicólogo, ficar anos falando daquilo e demorando para ter resultados, o EMDR é excepcional, é maravilhoso. Porque em algumas sessões a gente consegue tratar um trauma. E às vezes um trauma está relacionado com outros entraves da vida. É uma rede, né, que tem o mesmo nó, vai seguindo, e tem um nó aqui que pega um pedaço da rede ali. Então você tem um nó aqui que está indiretamente ligado a esse primeiro nó aqui, né? Então você trata tudo, né? Todos aqueles problemas. A gente fala pouco, tanto o terapeuta quanto o paciente, a gente faz os movimentos do sono REM e a gente consegue, assim, acessar a memória onde o trauma está armazenado. Olha que interessante. A pessoa precisa saber qual é o trauma ou ela vai descobrir no bate-papo? Geralmente as pessoas nem algumas já sabem e outras nem relacionam o problema com o que ela vive atualmente. Às vezes é uma pessoa ela te procura como? Olha, assim? eu não consigo falar em público. E aí a gente vai descobrir que lá na infância ela teve um bullying na escola, né? Então a pessoa porque ela apresentou um trabalho mal apresentado. Aí os amigos caíram em cima dela e ela passou vergonha, ficou travada ali. Ela te procura então porque ela tem uma queixa de alguma coisa. Ela quer resolver alguma coisa. Entendi. Né? Um luto. Essas pessoas, por exemplo, que se isolam e só pensa no outro, só faz tudo para o outro e esquece da própria saúde, do seu bem-estar. Isso é alguma patologia? Sim, eu acho que eu diria até que é uma baixa autoestima. Né? A pessoa que só pensa no outro e não pensa nela, ela é uma pessoa que tem uma baixa autoestima. E isso de repente ela sofreu. Como reverter? Tem como reverter. A gente tem que fazer uma anamnese, porque provavelmente uma pessoa que sofreu falta de afeto na infância, ou não teve pais presentes. Ou né? acha que não teve, pode ser ou também. Acha que não teve, exatamente. Né? Porque às vezes a pessoa acha, né? Isso. Os pais estavam ali cuidando e eles não sabem que estavam cuidando, né? Exatamente. Na visão dele. Na visão dele. E aí a gente consegue transformar esse trauma, consegue acessar esse ponto negativo e colocar ele numa posição positiva. A pessoa não vai esquecer do que ela passou, mas ela vai conseguir viver de forma que aquele trauma não atrapalhe a vida dela. Né? E ela consiga executar um trabalho em público, ela consiga falar em público, ela consiga andar de avião, né? Consiga subir numa torre. Com tranquilidade, Com né? tranquilidade, exatamente. Você falou aí, me faltou a palavra que você fez, assim, o gesto, que a pessoa... O movimento ocular. O movimento ocular, né? Eu não sei se tem a ver, assim, eu acho que a minha pergunta tem nada a ver com isso, mas tudo bem. Por exemplo, uma pessoa que ela dorme ouvindo músicas
músicas, às vezes não é nem agitada, mas é uma musiquinha baladinha, uma coisa assim, tal, e passa a noite inteira dormindo, né, ouvindo essa música até outro dia, aí no outro dia pega o fone, bota e continua ouvindo, aí sai ouvindo, aí chega em casa ouvindo, o dia inteiro ouvindo. Às vezes ela só para resolver algumas coisas, mas assim, a pessoa que dorme todo dia, cria o hábito, ela pode estar prejudicando. Então, eu vou fazer uma contra-pergunta. Tá. Esse cérebro tem repouso? Não. Ele está recebendo estímulo O tempo todo. Isso. Não está relaxando nem para dormir. É a né? mesma Exatamente. coisa que você vai fazer academia e dorme fazendo academia, acorda fazendo academia, você já não tem nem músculo mais porque você já gastou tudo, né? Poderia ser isso. Eu mais detesto academia, então eu não sei falar Duas. disso. Ou você anda, tá bom, então vamos outra. Você vai caminhar daqui até Jardim Camburi, depois você vai voltar, aí você vai continuar caminhando até na hora de dormir. Você vai continuar a fazer caminhando? Não, você Não, tem que né? descansar. O que tem que acontece com você, com Você sua entra em perna? fadiga, né? Dói, O né? cérebro é igual. Pode trazer, sei lá, na sua perna você pode perder Isso até o traz- movimento, né? Traz Sim. danos para o cérebro, falo, Isso né? faz lesão, né? Lesão muscular, lesão de tendões, lesão E no no modo cérebro, geral. conforme E no a cérebro música. não é um órgão Uhum. também? As pessoas tendem a separar o nosso cérebro do corpo. Olha que Aham. louco. E ele que comanda tudo, né? Né? É uma coisa que eu sempre falo para os pacientes que vão no consultório. Doutor, eu tenho que tomar remédio para o resto da vida? Às vezes sim, porque ele tem deficiência na formação de transmissores, de neurotransmissores. Ele não consegue produzir, né? Ele não consegue, às vezes, recaptar. Então, ele precisa tomar remédio para a vida toda. Isso é uma doença como outra qualquer, né? Como um diabetes, como uma pressão alta. O diabético consegue produzir insulina? Não, não consegue produzir insulina. Então, ele tem que tomar remédio para ele não entrar em coma. O hipertenso, ele consegue regularizar a pressão dele sem remédio? Não. Então, ele tem que tomar remédio para não sofrer um infarto, uma lesão maior, né, das coronárias, enfim, né? E o cérebro é igual, né? Se a gente não trata, né? É melhor você tomar um remedinho da alegria do que Da tristeza. acordar todo dia querendo matar uma pessoa, né? Com certeza. É isso aí, é mais ou menos por aí o raciocínio. Aham. Nossa, é muita... E assim, os casos que você tem mais casos? Você atende criança, Eu adolescente? atendo criança e adulto. Os adolescentes são mais difíceis, né? Porque, principalmente hoje, eles estão naquela fase de... A mídia também, ela influencia de não saber qual que é o céu que eu mais vejo nos adolescentes. Qual que é o seu... como é que fala? Tendência sexual, né? O que eu sou, né? Tadinhos. Eu gosto de homem, gosto de mulher, eu sou homem, mas eu gosto de mulher? Não, eu sou uma mulher, mas eu gosto de homem. Nossa, E- deve ser um conflito na cabeça deles, Sim. gente. Todos os adolescentes que chegam no meu consultório, que chegam afirmando que eles são homossexuais, eu brigo. Não porque eu sou cristã, Aham. porque até os 20 anos de idade, o cérebro, a região frontal dele ainda não está completamente formada, né? Então, existe um conflito de hormônios, de formação, que impede aquele jovem de ter uma certeza do que ele realmente é e do que ele realmente gosta, né? Então, eu sempre falo, você não pode afirmar que você só gosta de mulher, de uma menina, no caso, né? Por quê? Você não está formada, o seu cérebro, a parte frontal, ela não está totalmente definida, onde é o cognitivo das emoções, do raciocínio, né, lógico, Uhum. né? Mas assim, Como é que eu vou afirmar isso? voltando na Não sua pode. afirmação, né? Porque assim, a gente vai estar na mídia e você falou aí, você não pode afirmar que eu só gosto de uma mulher. E de repente você falou, uma menina, né? No caso do menino, a mesma coisa, né? No caso, sim, assim, gostar do mesmo sexo. Numa idade, os pais, eles ficam apavorados, né?
E eu não tiro a razão, porque a gente vem de uma geração tradicionalista. Eu só estou reforçando o que você falou, porque a pessoa, quando ela olha, de repente, uma afirmação, ela escolhe aquilo ali que você está afirmando. E o outro lado aqui que eu estou questionando, né? Ela não parou para olhar também, entendeu? Exatamente. E acontece o que com os pais? Os pais ficam tão revoltados com aquela informação que eles não acolhem o filho. Então, aí, com a revolta, ele vai ter mais certeza que ele é homo, né? Ou que ele é bi, ou que ele é trans. Não tem o apoio, né? Não tem apoio da família. Mas não é que a família tenha que apoiar se ela é cristã, se ela tem os princípios da igreja, né? Mas entender que aquele adolescente ele está passando por um período de transformações, tanto hormonais quanto de formação mesmo, neurológica. Quando que eles, né, o homem, o menino e a menina, ele já está sabendo mesmo o que ele quer, assim, o que ele é? Depois dos 20, né? Então, até os 20. Depois dos 20, né, a gente já fica mais assim, não tem muito o que fazer, né? Porque aí já passou da fase, ele já está formado, ele já está com os neurônios já funcionando na sua íntegra, né? Mas às vezes a gente precisa entender que são vítimas também de abusos, né? E que ele é uma vítima, na verdade. Não, ele acha que ele gosta de homem porque ele é homossexual e ele afirma e tal. Mas se a gente for colher uma história, ele sofreu um abuso lá atrás, né? E como que foi tratado esse abuso? Às vezes ele nem falou que sofreu, né? Ninguém nem sabe, falou. Né? Então, como é que ele vai? Na maioria das vezes, né, eles não falam, falam. Exatamente, né? E é muito comum a pessoa que foi abusada, é muito comum, não estou falando que não estou generalizando, porque tem gente que tem pessoas, tem pacientes que eles afirmam que são mesmo e nunca sofreram abuso, né? É uma questão de opção, né? E eu não tenho nada contra essas pessoas, né? Mas eu oriento, né? E a gente tem que realmente fazer uma anamnese para ver se essa afirmação dele é uma afirmação, uma posição dele com relação ao que ele sente realmente, o que ele acha, porque existem as pessoas que são, me fugiu agora o nome, hermafroditas. Os hermafroditas, né? Elas nascem com um problema. Elas nascem com os dois sexos. E aí são feitos vários exames, né? Exame de ultrassom para ver se ele tem todo o aparelho feminino ou masculino, né? Às vezes um adolescente que pensa que é menina, quando vai ver tem 2 testículos no abdômen. Não tem ovário. Então, olha a confusão na cabeça dessa pessoa, né? O que eu sou? Então, tem a parte patológica e a parte que a pessoa realmente ela acha que ela gosta e é a opção dela e ela vai seguir aquilo ali. Né? E a gente precisa respeitar. Claro. O desenvolvimento do ser humano, desenvolvimento psíquico, ele pode ser alterado no processo do desenvolvimento dele, por exemplo. Se ele tiver uma fase da idade, adolescência, né? E tiver uma questão na adolescência, ele passando por uma determinada situação na vida dele, isso aí pode modificar o desenvolvimento, não sei se você está entendendo a minha pergunta, do psique dele para frente, daqui para frente, por exemplo, se ele começa a ter, vou dar a ideia da música, né? Ficar ouvindo, aí daqui a uma fase da vida dele, você falou que pode trazer problemas mentais, né? Pode então sim. Ele pode ter muito futuramente ou isso pode desencadear? O que pode desencadear? Não, são os gatilhos. Uma seguidora me perguntou isso e eu respondi essa semana para ela. Como que a gente evita as doenças mentais? Como que a gente evita gatilho? A gente não tem como evitar gatilhos.
São coisas que acontecem que são imprevisíveis na nossa vida. Mas se você Né? criar comportamentos na sua vida, você pode ter gatilhos futuros. Sim. Né? Os jovens hoje, eu vejo muito e oriento os pais com relação às telas, né? A criança que fica muito exposto à tela, muito exposto a jogos violentos, ele vai pensar em quê? Né? Em violência, ele vai ser um menino agressivo. Né? Isso é uma regra geral para todos? Não, não é. Tem pessoas que jogam Free Fire e são mega tranquilos, né? Mas a maior parte, ela começa a desenvolver transtornos de comportamento que tem a ver com o que ela faz na vida diária dela, né? O que ela está assistindo. Ela não tem ali, outros né, estímulos, ela só tem aquele estímulo, né? Jogos que são ricos em sangue, né? Assim, eu fico apavorada. Violência, né? São armas, não são... E são coisas que são, assim, excitantes, né? São boas para eles, né? A gente que é mais maduro, né? Mais velho, né? A gente não tem... A gente já passou dessa fase, né? Então, para eles é muito interessante, é muito legal, é muito divertido. Só que por trás dessa diversão tem o perigo da doença aparecer, né? Às vezes a criança ela começa a ficar isolada. Por quê? Porque ela prefere ficar dentro do quarto jogando do que ir brincar com um colega na rua. É muito mais legal, né? Não tem ninguém perturbando ele ali, né? Fazendo alguma coisa contra ele, alguma coisa assim, né? Exatamente. Às vezes é muito benefício para o pai que home office, por exemplo, que quer trabalhar e o filho está em casa e ele pega, olha aqui, meu filho, toma o tablet, vai lá. Para não atrapalhar ele. Para não atrapalhar ele. E aí ele começa a sentir a falta do pai, porque o pai não está presente, né? É só trabalho e televisão. Então, qual é o tempo que esse pai está... não é também uma regra, tá, gente? Já estou falando assim de uma maneira geral. O que essa criança vai ter? Hoje em dia a gente vê, lá em casa mesmo, eu já percebi, quando meus pais vêm, fica minha mãe num celular, meu pai no outro, eu no outro e Miguel no outro. E aí, quando eu olho aquela cena, eu falei assim, que interação a gente está tendo? Está cada um na sua tela. Cadê a interação da família? Cadê, né? A gente perdeu muito. Né? Isso acontece com as crianças. Às vezes você quer conversar com a pessoa, ela está ali. Exatamente. Né? Eu assisti um filme que o pessoal estava assim, sentado dentro de uma cadeira. E era uma cadeira, sabe? Eu assisti não, minha irmã que assistiu contou para mim e parece até que eu assisti, porque ficou na minha cabeça. Bem detalhado, então. E parece que tinha tipo um controle remoto, né, da cadeira, uma cadeira voadora, né? É um transporte na cadeira. E a pessoa ficava com uma tela assim na frente. E a tela é como se fosse o celular. Né? Conversando com a outra pessoa o tempo todo, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí passava uma pessoa do lado e ficava tipo querendo falar e ele nada porque ele só estava com a tela. Aí ele conversava com quem estava do lado com a tela também. Ele lá da tela de lá. Então hoje nós estamos vivendo isso, né? As pessoas vivem numa tela, né? De celular, de computador, relacionamento. Né? Exato. A gente é produto do estímulo que a gente recebe, né? Essa é a frase do dia. Excelente frase. Né? Eu falei o negócio da música, né? Então, no final, você tem a consequência. Se você faz muito uma coisa, no final, você pode ter uma consequência boa ou uma consequência ruim. Né? Exatamente. Se você pratica esporte, faz tem uma alimentação saudável, a consequência é mas viver até muito. O esporte prejudica demais, né? Demais. Demais. Por exemplo, quem joga vôlei demais. Tem as lesões, né? As lesões. Você tem que parar cedo, né? Então, assim, tudo que é demais, pode prejudicar. Comer banana demais dá prisão de ventre. Exatamente. Tem que comer um mamão para balancear. Dizem que mamão não é bom, tá? Que isso aí é mito? É mito, Ai, meu Deus. Minha mãe tá minha filha. Não, a vida inteira, todo mundo... Aí uma vez um médico falou, eu fiz medicina no Japão, né? Medicina japonesa, e tudo que é alimento de tom avermelhado, alaranjado, você deve evitar por causa quem está com prisão de ventre.
Gente, eu tô Então é tascando mamão no meu psicológico. filho. E assim, ó, É psicológico, eu sei- porque funciona para algumas pessoas. eu sei que ele eu funciona. tenho amigas Então. que viviam comendo mamão e não resolviam o problema. Eu, por exemplo, se eu comer uma banana, que dizem que é o contrário, já me dá. É. Porque cria massa, né? Aham. Entendeu? Então, assim, eu acho que tudo que é demais, eu acho que Prejudica. Eu acho que cada pode organismo tem uma prejudicar. reação diferente, né? Uns aceitam, outros não. é muito, Acho que né? cada um é cada um. É. Vamos perguntar para um nutricionista. Isso aí, o próximo Ó, vamos chamar o nutricionista. O podcast, é. Nossa, mais legal. Então, essas questões, você estava falando da MDR, né? Como é que é o tratamento? A pessoa chega lá, senta numa cadeirinha, deita em algum lugar. Como é que é isso? Como é que é a sessão? Então, vai muito do gosto do cliente. Eu tenho uma salinha, né? Onde eu tenho o divã, onde a pessoa pode ficar mais confortável, né? Mas, ao mesmo tempo, o EMDR, em algumas pessoas, é muito engraçado. Ele causa sono. Ele dá um sono que se eu deixar o indivíduo lá no divã, ele vai dormir, né? Então, às vezes, dependendo do paciente, eu tenho que deixar ele numa cadeira igual a essa. Então, ele fica numa cadeira e eu fico na outra, né? E vou fazendo os movimentos oculares, ou com a mão, ou com o aparelhinho que eu tenho lá, né? E quando é online, tem o programinha que faz o movimento. Então, Eu a acho que eu pessoa vou dormir. Mas a gente tem que pensar se esse sono também não é uma fuga, né? Eu vou te falar que eu sou uma Verdade. menina que, olha, eu sou péssima companheira de carro, porque o motorista está lá dirigindo. Se não tiver um bate-papo, eu durmo. Eu não Qualquer durmo, viagem eu nem durmo. viagem eu durmo. Então, e o MDR, ele tem 8 fases, né? Uma sessão tem 8 fases. Às vezes, a pessoa não consegue terminar as 8 fases em um dia, porque o trauma dela é muito intenso, né? Ela consegue reviver aquele trauma que ela sofreu. Reviver na íntegra, né? Essa paciente que eu comentei aqui no intervalo, que ela tratou o trauma do luto da mãe dela por 18 anos, teve uma sessão que eu mandei ela para... Foi em 4 sessões a dela, eu acho. Quando eu mandei ela para casa, que ela falou que ela não aguentava mais, que ela estava sofrendo demais, a gente encerrou a sessão, né? Tem uma forma de encerrar a sessão, para ela voltar aí na outra semana, né? E ela falou que ela foi embora e ela estava no velório da mãe. E ela permaneceu no velório da mãe até o retorno, né? Então, que coisa intrigante, né, que é a nossa mente, né? É uma coisa, assim, apaixonante, Não é? Verdade. né? É E aí a gente interessante. conseguiu depois evoluir com a terapia e ela hoje vê a morte da mãe de uma outra forma. Claro, a gente sente saudade, mas a saudade sim. tem que ser saudável, Aham. né? Ela Não não pode dependente, machucar. né? Tá, assim, porque né? pode ser até uma coisa dependente, né? E para ela era uma tortura. A falta da mãe era uma tortura, né? E ela conseguiu. Ela conseguiu reverter a situação. Mudou o fato da mãe ter morrido? Não mudou. Ela só se fortaleceu, né? Mudou a forma dela lidar com aquela nova situação, com Ela aquela que teve dor. que mudar, né? Exatamente. Para aceitar. Entendi. Né? E aí a pessoa vai para casa e fica reprocessando ainda. O MDR ele não funciona só no consultório. Depois que ele vai embora, ele continua o processamento, o reprocessamento. Né? E é muito legal. Tem coisas que a gente consegue terminar as 8 sessões, as 8 etapas, não são sessões, etapas num dia, e tem outras que não. Né? E tem duração do que? 1 hora? Depende do paciente, né? Eu sempre separo 1 hora e 40 minutos, né? Tem paciente que aguenta 40 minutos, que ele não aguenta, o sofrimento é intenso, né? Porque a gente realmente mexe no emocional, na ferida, né? E tem pacientes que toleram bem e vão até o final. Tem 1 hora e 40 minutos de terapia e ele consegue resolver, né?
Tô de muito cara. legal. Não, é porque eu fico aqui, gente, eu sou uma viajante, né? Quando a pessoa conta alguma coisa, né, eu fico viajando, imaginando. Não, Eu eu sou já me vejo apaixonada lá, por eu essa vejo lá técnica. ela fazer. É, Quando eu ela vai também, contando, eu me vejo no lugar No do lugar, né? paciente ali. Exatamente. E sabe como é que eu fiquei sabendo dessa técnica? Eu não conhecia, né? Aham. Eu fui vítima de abuso sexual na infância, por isso que eu faço psiquiatria, porque eu acho que eu sofri tanto a minha vida toda e poderia ter sido tão diferente, né? Uhum. Que hoje em dia eu procuro mostrar esse outro lado da esperança e da solução Aham. para as pessoas, né? Quando eu falo, quando eu estava dirigindo para o trabalho, eu ouvi no rádio uma ouvinte da Novo Tempo, que ela estava pedindo oração por ela e tal, que ela estava na terceira tentativa de suicídio, né, porque ela tinha sido vítima de abuso sexual, né? E aí a psicóloga que estava dando a entrevista, o atendimento naquele momento, ela falou, olha, para esse caso imediato, que tem que ser uma coisa mais rápida, tem a terapia EMDR. Eu conheço só 2 pessoas que fazem da minha confiança, tem várias pessoas, Aham. né? Mas da minha confiança eu tenho 2, pede para ela me falar depois no intervalo, me chamar no intervalo que eu passo contato. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Falei, EMDR, eu nunca vi falar disso. E eu fiz muitas terapias, né? Nossa, eu passei por muitos psicólogos, né? Ninguém resolvia meu problema. E aí, não foi o MDR que resolveu o meu problema, eu resolvi antes com psicanálise, tá? Mas, quando eu conheci o EMDR, eu fiquei apaixonada pelo resultado rápido. Gente, eu tinha medo de barata. Nossa. Tinha pânico, eu já quase quebrei um joelho por causa de uma barata. E hoje eu mato uma barata tranquilamente. Eu nunca me vi nessa situação antes, né? Eu fiz a terapia e hoje eu encaro uma barata. Ela não me encara mais, não. Eu encaro ela. Né? Então, assim, coisas bobas, mas que fazem uma diferença gigante na nossa vida. Quem é que consegue? Eu não conseguia dormir sabendo que tinha uma barata escondida em casa, né? Tem uma amiga que ela fecha todos os ralos, ela fecha todas as flechinhas de porta, porque ela não pode pensar em barata de jeito nenhum. E depois que você supera isso, você nem acredita, né, que já passou por um problema desse. E o engraçado é que, assim, eu fiz a terapia, mas eu não sabia que tinha tido resultado. Como é que você vai saber? Né? É igual a moça do voo. Ela fez a terapia, mas ela só teve a certeza quando ela voou. Né? E quando eu olhei aquela barata pela primeira vez depois da terapia, eu falei, gente, não é que funciona mesmo? É isso aí. É uma coisa Legal, boba, né? Mas de muito impacto. Superação. Exatamente, superação. Que bom. Nossa, eu tô aqui só viajando. Mas procurem Papo na internet. gostoso, Para quem está ouvindo a gente, e tem várias. Tem ela trouxe essa terapia para o Brasil, é a professora Esli Carvalho. Ela fala muito do MDR e ela foi minha professora, né? E é maravilhosa, né? Ela é de onde? Aprendi muito com ela. Menina, ela já passou por tantos lugares que eu não sei de onde ela é. Mas ela está aqui no Brasil, né? Então, assim, ela é uma pessoa muito humana, e fez a gente acreditar que aquilo realmente funciona. Sim. Né? E às vezes a pessoa nem precisa tomar medicamento depois que resolve um problema Essa questão, né? tão grande, né? Isso pode resolver um problema de crise do pânico? Ou Sim, de pode não, resolve. depressão também? Resolve. Mesmo? O que é a depressão? Eu vou fazer isso. O que é a depressão, gente? É a tristeza de algo que aconteceu lá atrás, que você está inconscientemente relacionando com a sua vida atual,
né? Mas não pode ser uma falta de vitamina também no organismo? Pode, aí a gente faz todos os exames antes para ver Entendi. se a pessoa tem alguma deficiência. Mas durante a anamnese mesmo, a gente já percebe se a pessoa tem um quê mais para patologia psiquiátrica do que orgânica, né? Entendi. Já dá para perceber mais ou menos. Né? Nossa, Gostei. vamos ficar aqui até amanhã? Tô Tá adorando, muito bom mesmo, né? tá Pode bom, papai. né? O ambiente está agradável aqui no Space 22, mas a gente já vai terminar nosso podcast. Temos que marcar Pena mais mesmo. podcast. Temos que marcar Dá para falar outros. sobre muito assunto. Muita, isso muita mesmo. coisa. E Pois eu vou é. falar um pouquinho agora do Rico Sabor, do Ah. nosso amigo alemão. Ele é fornecedor de queijo frescal tradicional e também temperados. E ele entrega em toda a Grande Vitória, tá? Quem tiver interessado, nós vamos deixar na descrição o contato do Rico Sabor, tá bom? Aí eu comi esse queijo, tá? É de verdade. eu já quero um, é já tô muito querendo. bom. O queijo dele é muito bom, não é Muito pouco bom. não, uma delícia. E aí a gente está acabando o nosso podcast, a gente agradece a sua participação. Eu é que agradeço, Ficamos porque felizes. informação é sempre bom, né? Sempre. Conhecimento nunca é demais. Com É. certeza. Para as pessoas que acham que estão velhas para estudar, podem mudar esse pensamento, porque Verdade. não existe velhice para o Não existe, conhecimento. não existe Não, idade, idade né? Né? não. Não existe idade para o conhecimento. Basta querer, né? Basta querer. Você corre atrás e consegue Exatamente. tomar iniciativa. Exatamente. E aí a gente pede aqui para quem está ouvindo a gente, né? Ou aí quem está assistindo no YouTube, por exemplo, se quiser patrocinar, estamos à disposição da galera aí. Se quiser nos apoiar para a gente poder comprar mais equipamento e deixar isso aqui mais bonito, mais bacana e trazer mais profissionais para vocês, mais informação de utilidade pública. E clica aí no nosso botãozinho aí de Do like, inscrição. Isso. Inscreva-se no canal e aperte o botão do like. Isso aí, que de com curtir, isso vocês né? já Like, estão né? ajudando a gente. É. Tá? E até o próximo CityCast. Beijão. Até Beijo. mais. Até mais.